dando continuidade à história de Israel. A gente já tem visto desde o comecinho e eu não me canso de relembrar com os irmãos, porque é a primeira coisa que eu aprendo como Deus governa e como Ele tem o governo nas mãos e o controle de toda a história. E conosco hoje não é diferente. Nós não estamos entregues à própria sorte. Deus tem o controle da nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Amém, não é? Para começar essa lição, que também é muito pequenininha, e ela já foi muito bem explicada durante a semana toda, eu queria conversar com a escola o seguinte: alguém aqui, além de mim, já cometeu um pecado? Já pecou? Já não, Igor? Já, né? Então, e é bom pecar? Tia Cris, parece que eu estou dando aula para criança. É bom pecar? A gente se sente bem? É horrível, não é? E a gente vai ver exatamente sobre isso na lição de hoje. Que com os homens de Deus na história, no passado, não foi diferente. Vocês acreditam que o homem segundo o coração de Deus, Tamires, ele também pecou? E um pecado muito feio. Muito feio. A gente vai ver o que aconteceu com o grande rei Davi. O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Ele não foi diferente de cada um de nós, mas ele teve um diferencial, porque no final de tudo Deus declara que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quem tem a revista, abra na página 29. No primeiro parágrafo, a gente lê o seguinte, igreja: a Bíblia, ela não esconde as falhas de seus grandes heróis. Mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou. Pior ainda, tudo fez para que o pecado não fosse do conhecimento público, agravando a própria culpa cada vez mais. Deus usou o profeta Natã para convencer o rei da gravidade do pecado cometido e para ajudá-lo a restaurar a comunhão com o Senhor. Esta lição descreve e analisa algumas falhas do rei Davi. Não só do rei Davi, mas de cada um de nós. Então, assim, eu creio que essa lição é uma batalha espiritual. Que o inimigo de Deus das nossas almas, ele não quer que a gente entenda. Ele quer nos condenar cada vez mais no nosso pecado, como a gente vai ver no decorrer da lição. Então, assim, irmãos, em nome de Jesus, vamos ver o que o Espírito Santo vai nos revelar nesta manhã, amém? E para nos ajudar, vejam só, o Lucas, ele vai compartilhar conosco esse primeiro parágrafo aí. Vamos ver o que aconteceu? Qual foi o pecado de Davi? O porquê que isso tudo aconteceu? Você vai contar para nós, né, Lucas? Graça e paz, irmãos. Amém. Para mim é um privilégio ter essa oportunidade na casa de Deus, de estar falando, né, da palavra do Senhor. E eu peço a ajuda e colaboração de todos. Amém? Amém. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Davi e Batseba. Davi havia mandado o exército comandado por Joabe para lutar contra os amonitas. Derrotados em campo, os amonitas estavam sendo sitiados na sua cidade principal, Rabá.
mas Davi ficara no palácio. Parágrafo 2. Certa tarde, quando Davi passeava pelo terraço de seu palácio, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Perguntou quem era e ouviu: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi se aproximou por ela e mandou trazê-la ao palácio, onde se deitou com Batseba e a engravidou. Ele cometeu adultério e, pior ainda, com a mulher de um de seus soldados, que nem israelita era. Esse parágrafo 2 aqui deixa bem claro para a gente que os desejos do nosso coração ele floresce dentro de nós. E o segundo passo é concebê-lo, né? Então, todo pecado ele começa dentro de nós mesmos. Se a gente der brecha, se a gente não lutar contra o pecado, como Davi ali não lutou, né? O pecado vem e acaba nos consumindo. Então, a gente precisa identificar o pecado, né? No caso aqui foi a cobiça. Davi caiu no pecado da cobiça e então o desejo começou no coração dele. Após ele ter visto a mulher do Urias, Batseba, tomando banho, surgiu então um desejo do coração dele, do próprio coração, onde ele não conseguiu combater esse desejo, esse pecado que floresceu dentro dele. E Tiago também vai falar sobre isso, que o pecado começa na mente, começa dentro de nós, para depois nós concebê-los e gerá-los. É o que aconteceu com Davi. Esse é o primeiro passo aqui. Eu acredito que a primeira quebra do mandamento de Deus que ele quebrou aqui foi de cobiçar a mulher do próximo. Aqui no terceiro parágrafo, Davi conhecia a lei de Deus, que está lá em Êxodo, mas naquela hora a desrespeitou. Em vez de confessar o pecado, tudo fez para que não fosse descoberto. Pior ainda, né? Ele pecou e não confessou, ele escondeu o pecado e achou que estava escondendo das pessoas, sim, mas Deus sabia do pecado de Davi. Tanto é que incomodou, né, enviando o profeta Natan como se fosse um juízo de Deus na vida dele, onde ele teve que acabar assumindo o pecado diante de Deus e do que ele tinha feito. Chamou Urias de volta a Jerusalém com pretexto de ter notícia da batalha, mas na verdade queria que ele dormisse com a esposa e o filho que ela esperava pudesse ser visto como de Urias e não de Davi. Ainda queria fazer essa trapaça, né? De pedir para que Joabe liberasse Urias de volta para casa, para então ele ir para a casa dele, dormir com a esposa dele e Davi poder cumprir aí de que a esposa de Urias estaria grávida, não de Davi, mas do próprio Urias, que tinha voltado para casa e estava com relacionamento com ele. Por 2 vezes tentou mandar Urias dormir na própria casa, mas ele se recusou. A resposta de Urias revela o seu caráter admirável em grandes contrastes com as atitudes de Davi naquela ocasião. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então Davi não confessou o pecado, escondeu. Um dos erros que Davi deveria ter confessado o pecado, não ter escondido. E encobriu o seu pecado quando chamou Urias para voltar para casa para dormir com sua esposa, a fim de que o filho pudesse ser dele. Então, depois de Davi ter concebido o pecado no coração, ele já começou como se diz, planejar já o que ele ia fazer. No parágrafo 3, próximo recurso de Davi foi planejar a morte de Urias pelos amonitas. Aí já vem outra quebra do mandamento, que é a não matarás. Então, ou seja, Davi quebrou: não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás e não adulterarás. Primeiro foi a cobiça,
depois foi o adultério, depois a morte. Então, o próximo recurso de Davi foi planejar a morte de Urias pelos amonitas. Para isso, ordenou a Joabe que colocasse Urias em posição para que fosse ferido e morresse. Então Davi pensou até nisso, né? Pediu para que Joabe, o comandante da tropa, colocasse ali o próprio Urias, a quem ele ter tido relação com a esposa dele, em posição de frente para que fosse ferido e morresse, né? Para encobrir o pecado de Davi. E Urias morreu diante das muralhas de Rabá. Aqui tem a história de Israel para hoje. Para que serve esse ensinamento aí do pecado de Davi, de ter guardado isso para ele? Quando pecamos, o nosso pecado às vezes atinge várias outras pessoas. Quem comete adultério não só atinge o parceiro, como também faz mal à família toda, danifica e dificulta o futuro e casamento dos filhos. Aí eu separei algumas aplicações aqui. O pecado começa dentro de nós, como eu disse. Lá em Tiago 1, capítulo 14, versículo 15, vai falar sobre isso. Vamos abrir lá? Amém? Vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então foi o que aconteceu com Davi, né? Então o pecado começa dentro de nós e a gente já tem que começar a dizer não deixar ir para frente, para não gerar, para não conceber e gerar morte para nossas vidas. A segunda aplicação: o que fazer quando pecarmos? Isso está lá na frente, né, do que Davi fez. A gente precisa mostrar arrependimento e quebrantamento. A gente tem que se arrepender na hora, pedir perdão a Deus, pedir a Deus graça e sabedoria para que nós não continuemos no pecado. Porque em João vai falar que aquele que se diz estar nele não pode continuar pecando, né? Então, isso, quando a gente pecar, porque a gente é falho. Todo mundo é pecador. Mas nós precisamos da graça de Deus e saber que a gente precisa se arrepender. No caso de Davi, até chorou. Ele se arrependeu profundamente do pecado dele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que ele aceitou o propósito que Deus tinha para a vida dele, em aceitar quando ele pecou, o que viria à casa dele. Terceiro, o nosso pecado afeta outras pessoas de forma psicológica e física. Adultério afeta, no caso, a esposa, os filhos, e toda a família fica abalada com o acontecido. Todo mundo fica muito magoado, triste, não sabendo o que fazer numa situação dessa, que existe o adultério ali e a pessoa não se arrepende e cada vez mais continua fazendo. E física, como no caso de Davi, onde o primogênito de Davi, né, que nasceu da Batseba, ele veio a óbito, e os demais da casa de Davi, como se diz lá em Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Vamos abrir lá para a gente ver? 2 Samuel 12, 13 e 14. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então está aí o juízo de Deus na casa de Davi, né? Davi pecou e por isso a consequência do pecado dele não foi retirada. Por mais que Deus perdoou o pecado dele, mas a consequência veio lá na frente. E a quarta aplicação que eu trouxe aqui é que Deus corrige os seus filhos assim como através do profeta Natã. Deus corrige os seus filhos. Deus não corrige o filho dos outros, né? Quem não é filho de Deus, Deus não está preocupado em corrigir. O próprio pecado toma conta da pessoa. E aqui Deus corrige os seus filhos como Deus enviou o profeta Natã para julgar o pecado de Davi que ele estava escondendo. Então Deus estava corrigindo ali Davi para que Davi fosse restaurado pela graça. Em Hebreus 12, 6 vai falar sobre isso. Vai falar, vamos olhar lá de novo. Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então a disciplina do Senhor é boa para nós, né? Porque ela nos coloca de volta para o caminho da graça, para o caminho de Jesus.
Então, assim como Davi, isso pode acontecer com a gente também. E corrige para o nosso próprio bem. Davi restaura a comunhão com Deus. Através da correção de Deus a Davi, essa comunhão foi restaurada. Então a gente precisa sempre pedir perdão pelos nossos pecados quando pecaram e pedir que a graça de Deus esteja sobre nós e a misericórdia dele também. Então era isso que eu tinha para trazer para a igreja. Agradeço pela oportunidade e que Deus possa abençoar a todos. Amém. Isso mesmo, irmão Lucas. Que bênção. Está vendo o que acontece? Quando, ao invés de irmos para a guerra, ficamos em casa sem fazer nada, na igreja sem fazer nada, ao invés de lutarmos, acompanhar o exército do Senhor, fica à mercê de coisas que não são de Deus para nós. Ao invés de Davi ter ido com seu exército lutar, guerrear, fica em casa, passeando pelo terraço. Aí, vocês vão ver o que aconteceu. Porque aí depois do mal feito, né? O que acontece? Como que nós vamos fazer? E agora? Fiz uma terrível coisa contra o Senhor. E agora? Como o irmão falou, Deus dá o escape. Deus providencia recursos e pessoas. E nós vamos ver com a irmã Giane o que foi que Deus fez para com Davi. E pode ter certeza que Ele faz conosco também. Conta a história aí, o que deu esses planos de Davi. Deu bem ou deu mal? Só mal. Bom dia, irmãos. Eu não sou boa para falar, não. Só para cantar. Só para cantar. Eu gosto só de cantar, não gosto de falar, não. Mas a irmã Sandra pediu, vamos lá, né? No segundo tópico, Davi é visitado pelo profeta Natan. E vamos ler para nós entendermos o que aconteceu. Porém, isso tudo que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor logo manifestou o seu desagrado a Davi, mandando o profeta Natan falar com ele. Natan contou-lhe uma história. Então, até aí, Deus já estava muito insatisfeito com Davi, pelo pecado dele, por tudo aquilo que ele tinha cometido. Deus estava entristecido. Mas ele pediu a Natan que contasse uma história. Um homem rico possuía muitos bois e muitas ovelhas. Seu filho, pobre, tinha apenas uma cordeirinha que havia comprado e criado junto com os filhos. Comia com ele e até dormia nos seus braços. Aconteceu que um dia o rico teve visita inesperada e, em vez de matar um de seus muitos animais, pegou e matou a cordeirinha do pobre para a refeição de seus hóspedes. Olha para você ver, né? Que coisa feia. Ele já tinha o rico tinha muitos animais. Em vez de matar um deles, ele pegou o que só tinha um. Assim nós também aplicamos, né, na vida de Urias. Que Urias tinha Batseba como sua esposa. E Davi tinha várias mulheres, várias riquezas, e ele não se contentou somente pelo que ele tinha. Ele desejou a mulher de Urias, e assim aconteceu como o irmão leu aqui. E Davi, com sentimento de justiça bem vivo, ficou indignado. Davi ainda teve a coragem de ficar indignado disso ter acontecido, né? De um rapaz ter ido lá e ter matado o cordeirinho que apenas uma pessoa, que a pessoa tinha apenas um. Ele ficou indignado. Tal certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deveria morrer. Pensa, ele ainda julgou que ele cometeu esse pecado e deveria morrer. Como assim? E tudo que Davi fez? O Davi cometeu adultério, tantos pecados, então Davi também deveria morrer? E assim, tão certo como vive o Senhor, Davi
que fez isso, o rapaz deveria morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Logo o profeta pronunciou: tu és o homem. Então o profeta Natã, ele logo falou: este homem é você, Davi. Este homem é você que cometeu esses pecados e acusa a outro de ter feito isso. Natã relatou todas as bênçãos que o Senhor dera a Davi, protegendo de Saul, fazendo reinar sobre Israel e Judá. E acrescentou ainda: Davi, tudo que eu te dei não foi suficiente? Você ainda queria mais? Se você quisesse, por que não me pediste? Eu teria te dado, mas não precisava de ter feito o que ele fez. E por Davi ter destruído a família de Urias, a família de Davi teria graves problemas. Aí os irmãos conhecem a história, né? Sabem o que aconteceu com a família de Davi, que foi uma vergonha. E assim, tudo que Davi fez, que foi encoberto, que ele quis encobrir, diante de tudo, Deus permitiu que acontecesse com ele à luz do sol, né? Durante o dia, a vergonha de Davi, Deus permitiu que fizesse perante todo Israel. E mais triste, perante a luz do sol. Então tudo aconteceu com a família de Davi em consequência ao pecado de Davi. E aí, o que nós podemos aprender com isso? Que nós não podemos encobrir os nossos pecados. Nós precisamos confessá-lo, nós precisamos falar do nosso pecado com o Senhor. E assim Deus nos perdoa. Deus é bom, Deus é misericordioso. E todo pecado tem consequência. Tanto é que a família de Davi sofreu a consequência do pecado de Davi. Porque quando Davi encobriu o seu pecado, Deus mostrou para ele, Deus permitiu que a vergonha fosse colocada sobre a família de Davi. Então nós não devemos fazer isso. E nós não devemos nem cobrir e nem acusar. Porque todos nós temos pecado. Então, esta é o que eu aprendo e que os irmãos, né, também já conhecem, mas nós estamos apenas relembrando o que aconteceu com Davi. Amém? Amém. Tá vendo? Além de cantar, ensina muito bem. Deus abençoe, primeira dama. Então, o que vimos aqui também? É o que ela lembrou. Muito bem lembrado. O nosso senso de justiça é vivo para com o outro. A gente vê o outro pecando, o outro errando. Não, tem que morrer. Mata, tira da igreja, isola, deixa no banco. E é assim que nós somos. Mas Deus, Ele vai sempre nos renovar as oportunidades e nos lembrar que escolhas erradas, consequências trágicas. Escolhas erradas, consequências trágicas. E Ele vai sempre preparar um profeta. Se bem que o nosso profeta, o anjo dessa igreja, nos ensina e nos fala todos os dias. Nos alerta e nos ensina todos os dias. E em tudo que é dito e ensinado aqui nessa igreja, também a gente aprende. Amém? Sim ou não? Sim, né? Então o pecado, ele é destruidor, arrasador. Ele nos põe para baixo, acaba com a gente, tanto moralmente quanto espiritualmente. E depois disso, como que a gente fica? Será que Deus perdoa qualquer pecado? Perdoa, Ana? Conta para nós, então. Tem consequências, né? Tem consequências, mas aí a gente vai aprender com a jovem Hannah o que é que a gente tem que fazer, que é exatamente como Davi fez. Não é, pregadora? Jovem. Graças a Deus, igreja. Amém. Amém? Então, minha gente, continuando aqui o tópico 3,
o arrependimento de Davi. Infelizmente, ele precisou esperar o pecado ser exposto para se arrepender. E depois que aconteceu, ele se arrependeu imediatamente. O tópico diz: imediatamente Davi se confessou pecador. O Salmo 51, escrito depois que o profeta Natan veio falar com Davi do adultério com Batseba, embora seja um poema para ser cantado no culto, seria uma expressão plena do seu arrependimento. Nessa oração, Davi define belíssimamente os anseios e a esperança do pecador arrependido. O número 1 aí, Deus é compassivo e misericordioso, por isso apaga as transgressões. E aí lá no Salmo 51, o verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Então, por causa do amor, tem misericórdia. E o segundo, o pecado é imundícia espiritual. Só Deus limpa e purifica, que estão no verso 2 e no verso 7. Diz o verso 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E no verso 7: purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. O 3: o arrependimento tem que ser sincero. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Que é o verso 6. Na minha versão tá: tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. É Deus quem restaura a vida espiritual danificada. Está lá no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa restauração renova a alegria da salvação e firma a vida no Senhor, que está no verso 12. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. O testemunho do pecador restaurado abençoará a vida de outras pessoas, que é o verso 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi se arrependeu e ele reconhece aqui que é Deus que vai fazer tudo, né? O que cabia a Davi fazer era se arrepender, né? Que ele não tinha feito ainda. Ele tentou encobrir, ele tentou esconder. Mas a partir do momento que a gente se lança nos braços de Deus, Ele que vai nos purificar, nos tornar aptos para Ele de novo. Mas a gente tem que se arrepender, a gente tem que ser forte e corajoso para dar esse passo e nos lançar nos braços de Deus. E a importância da confissão. Enquanto não se arrependesse e confessasse, Davi não teria paz. Mas, uma vez que confessou seu pecado, Davi pôde escrever um maravilhoso Salmo 32. Um testemunho da maneira que Deus operou na sua vida, dando a grande alegria do dom do perdão de Deus aos que confessam os pecados com honestidade. Vamos ler lá então o Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Então, depois que Deus perdoou, depois que ele fez o Salmo 51 de arrependimento, ele conseguiu declarar o que Deus tinha feito
na vida dele, após ele ter se arrependido, ter confessado a Deus. E a história de Israel para hoje diz o seguinte: quando alguém peca, hoje, o caminho da restauração é o mesmo. Já experimentou esse perdão? A pergunta que a irmã Sandra fez no começo, né? Se alguém já tinha pecado e se arrependido, né? Então, se a gente ainda não fez, que Deus constrange o nosso coração para que a gente faça. Tem que haver arrependimento sincero e confissão. A palavra de Deus no Novo Testamento é explícita. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E confessar a quem? Primeiro a Deus, o mais ofendido. E ainda, se pecarmos contra outra pessoa, pedir perdão a ela, como está lá em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Então, confessar a Deus e pedir perdão a outra pessoa, se a gente tiver ofendido outro. E hoje a oração de Davi continua válida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a gente faça essas palavras do Davi as nossas, quando a gente estiver numa situação dessa. Quando a gente, em qualquer momento, né? Para Deus iluminar as coisas que a gente precisa mudar. Amém, 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 amém. Que bênção. Glória a Deus por isso. Eu já chorei muito em cima desse Salmo 51. E aí o Salmo 32 é um reflexo de um coração arrependido, um pecado confessado, não só por um pecado de prostituição, de morte, tantas coisinhas pequenas nos causam dor e sofrimento no nosso dia a dia, mas em tudo o Senhor nos lava e nos purifica. Sabia, Carolzinha? Não tem pecado que Deus não possa apagar, jogar no mar do esquecimento e fazer tudo novo novamente. Amém? Creiam nisso, lembrem disso. Pensem em Davi, porque ele fez coisas horríveis e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Assim é comigo, é com cada um de nós aqui. E seguindo na revista, eu vou abreviar esse tópico, porque assim, o recenseamento que Deus não ordenou. A devocional do pastor no dia 23, acho que quinta-feira, quem não ouviu, pode ouvir que explica exatamente esse tópico. Exatamente isso. Já contei para vocês. Domingo passado que ele não estava, agora ele está. Gente, ele fala a devocional da lição todos os dias. Além da gente receber a oração e a benção dele, ele está nos dando um norte para o entendimento da revista, da próxima lição. O pastor explicou, e é mesmo, tem coisas como o recenseamento que não é errado fazer, mas não foi Deus que pediu. Deus não ordenara a Davi que fizesse isso, e Davi queria ver quantos homens tinha, quantos guerreiros tinha, até que ponto ele podia ir. A gente muitas vezes confia em carros e cavalos. Está errado. Davi era um simples pastor de ovelha, e Deus o levou a ser o grande rei Davi. Será que Davi esqueceu disso? Será que a gente esquece que não é por mérito nosso, que não é competência nossa, que a gente não arrasa nunca, que a gente só deve se dispor e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Me capacita, eu quero. Então,
Faz esse povo entender. Faz a igreja entender. Não é ninguém. É Deus que faz tudo em nós. Eu acho até mesmo, pastor, que não foi a primeira opção que o pastor deu naquela oração de Davi. Gente, ouve lá, dia 23. De Davi ter feito esse recenseamento, porque ele havia se esquecido, assim, ele estava se vangloriando, orgulhoso da capacidade dele, das conquistas dele no reino. Ele estava, assim, se achando, né, o cara. Eu acho mesmo que foi porque ele esqueceu que não foi dele, que foi Deus mesmo que deu, que capacitou, que não foi por mérito dele, como eu falei para vocês agora. O nosso relacionamento com o Senhor deve ser de total dependência do Senhor. Do Senhor. Ninguém, nos mínimos detalhes que seja, pode fazer alguma coisa no reino de Deus com as suas próprias forças. Não existe. Na sua empresa você pode, na sua escola, lá no seu trabalho, na sua casa. No reino de Deus, se não for capacitado por Ele e guardado por Ele e pelos anjos dEle que Ele ordena ao nosso favor, a gente não consegue fazer nada. Então vamos depender do Senhor para todas as coisas, para cada arrependimento que a gente precisar ter e para todas as vitórias que a gente já teve e ainda há de conquistar no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ler essa conclusão. Então, Davi teve restaurada a comunhão com Deus, até depois de pecados muito sérios, pecados que também trouxeram sofrimento para muitas outras pessoas. Deus o confrontou com o seu pecado. Davi confessou e se arrependeu. Houve castigo, especialmente a morte do filho recém-nascido de Davi com Batseba. Mas Deus aceitou o seu arrependimento e o restaurou. O mesmo vale para nós, igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus? Vamos ficar de pés, de joelho, enquanto a equipe de louvor sobe. E vamos pedir que o Senhor, assim, misericórdia, Deus misericórdia. Se tem em nós pecados que ainda cometemos contra o Senhor, contra a igreja, contra o próximo, contra nós mesmos, que o Espírito Santo de Deus possa trazer à nossa memória. Feche seus olhos, clame a Deus, para que Deus crie em nós um coração puro, e que nós possamos saber que nós temos Jesus, que sempre vai advogar junto ao Pai. É Jesus que está lá à direita de Deus. E o Espírito Santo está aqui conosco neste momento em cada um de nós. E Ele nos lembra que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, para purificar de toda injustiça. Ó Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, agora a Tua igreja te clama, Senhor, que o Senhor venha mesmo nos perdoar, nos purificar, aquelas vezes, ó Pai, que fizemos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, que nós pecamos contra o Senhor, que a Tua vontade não prevaleceu, ó Deus, que até naquelas mínimas coisas, que pareciam até inofensivas,
que não eram erradas, mas que não era o que o Senhor tinha para nós, para a nossa vida. Nós te pedimos, nos perdoa. Queremos de agora em diante sair daqui confiantes que, como o rei Davi, nós temos Jesus que intercede, que nos purifica de todo o pecado. Abençoa a vida de cada irmão meu, a começar em mim. Aquilo que teu Santo Espírito tem trazido à memória de cada um aqui agora. Deus, tira todo o sentimento de culpa, de degradação espiritual e moral. Que a nossa confiança possa estar no Senhor e que nós possamos crer que em Jesus somos mais do que vitoriosos e que com Ele alcançaremos a cada dia um coração segundo o coração do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Oramos agradecidos em nome de Jesus.